Espírito Santo, o capacitador. 2 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Portanto, nós estamos aqui de leitura diária. O tema da semana, repito, Espírito Santo, o capacitador. O tema de hoje, desta segunda-feira, é a promessa do derramamento do Espírito alcança todo tipo de pessoas do reino. O texto se encontra em Joel capítulo 2, versículo de número 28 e 29. Quero te pedir, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoe. Como sempre temos pedido, deixa seu like, se inscreva em nossos canais, compartilhe esta mensagem com alguém, seja um canal de bênção. Vejamos que nós temos também como texto, da meditação de hoje Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Vejamos, nobres líderes, pastores, obreiros, igreja do Senhor e cristãos da atualidade. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste e permanece válida para todos os que creem. O Espírito Santo não atua apenas na regeneração, ele é o capacitador do crente para o serviço do reino de Deus. Nesta semana, estamos meditando sobre o Espírito Santo, o capacitador. Ele distribui dons, conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, ele sustenta o testemunho eficaz diante do mundo. O profeta Joel, cerca de 800 anos antes de Cristo, anunciou uma nova dispensação espiritual. Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Essa promessa rompe paradigmas espirituais e sociais. Onde o espírito é derramado, limites humanos são superados pelo poder divino. Seu espírito foi prometido para toda a carne que invoca o Senhor. Porque ainda vemos tantos crentes vivendo aquém dessa promessa? Vejamos na explicação exegética e hermenêutica do texto de Joel que nós acabamos de ler. Na antiga aliança, o Espírito vinha sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Portanto, a atuação, como nós vimos nas referências que eu vou citá-la, 1 Samuel 19:20, 2 Crônica 15:1, Ezequiel 37:1. Era uma atuação pontual. Joel, porém, anuncia algo novo. A expressão depois, no versículo 28, aponta dentro da hermenêutica profética para os tempos messiânicos, cumprido inicialmente em Atos capítulo 2. No Pentecostes, Pedro cita Joel afirma isto. Joel afirma isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2,16. Derramarei no hebraico carrega a ideia de abundância, como chuva intensa, não é gotejamento espiritual, é plenitude, é completude sobre toda a carne. Não significa universalismo, mas indiscriminado, mas abrangência universal. Não significa universalismo indiscriminado, mas abrangência universal dentro do reino, conforme Joel 2,32.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. A promessa é para todos que pertencem ao Senhor. A menção filhos, filhas, velhos, jovens, servos e servas revela que Deus quebra barreiras de gênero, idade, posição social. No contexto histórico, mulheres e servos tinham pouca visibilidade pública, mas no reino o Espírito concede capacitação sem acepção. Entendemos que o cumprimento iniciou-se no Pentecoste, mas não esgotou ali. A promessa permanece vigente para a igreja até a consumação. O texto de apoio que nós lemos, que citamos, está em Atos 2, 16, 17 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Pedro interpreta o fenômeno do Pentecoste à luz de Joel. Ele aplica a profecia ao contexto da igreja nascente. A hermenêutica apostólica confirma que o derramamento é marca da nova aliança. Os últimos dias não são apenas um período futuro distante, mas o tempo inaugurado pela obra redentora de Cristo. Vivemos nessa dispensação do Espírito. Vejamos, se estamos nos últimos dias, precisamos viver sobre a plenitude do Espírito. Aleluia! A igreja não pode depender apenas de estratégias humanas, mas do poder do alto. É uma promessa que de abrangência universal, ninguém pode ficar de fora. Na antiga aliança, o Espírito vinha sobre reis, profetas e juízes. Agora, a promessa é para todos os que invocam o Senhor, pastores e líderes. O Espírito não é privilégio de uma elite ministerial, obreiros, não é o cargo que habilita, é o Espírito que capacita. Igreja, não é o tempo de conversão que determina a unção, mas a entrega ao Senhor. Na sociedade atual marcada por divisões, o reino se manifesta como exclusivo em sua graça e poderoso em sua manifestação. Jovens, não despreza o tempo da juventude. Deus fala por visões. Idosos, seus sonhos ainda podem fazer parte do projeto divino. Mulheres, vós, mulheres, o Espírito também vos levanta para profetizar. Homens, sejam canais de autoridades e de autoridade espiritual com santidade. Servos e servas, não há posição pequena quando o Espírito é grande. Ele é maior. Uma promessa com sobrenatural, uma promessa com ação sobrenatural. Profetizarão, terão sonhos, terão visões. O derramamento vem acompanhado de manifestações sobrenatural. Profecia indica o capítulo 4, 14, versículo 3 de primeira carta aos Coríntios, sonhos, visões, revelam direção divina. Mateus 1, versículo 20, Atos 16, versículo 9. Dentro da exegese bíblica, essas manifestações não são espetáculos, mas instrumento de edificação e testemunho. O Espírito não promove em desordem, mas propósito. Ele conduz à santidade. Romanos capítulo 8, versículo 14, e manifesta liberdade, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, busquemos dons, mas profetizemos caráter, desejamos poder, mas com santidade, manifestamos graça, mas com responsabilidade. O Pentecostes não
o Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas a inauguração de uma experiência contínua. O mesmo Espírito que desceu sobre os primeiros discípulos continua revestindo a igreja hoje. Aleluia! Visão, portanto, vamos ver o tema da semana na visão do Evangelho segundo escreveu João. João apresenta o Espírito como aquele que procede do Pai e do Filho, como está no capítulo 14, versículo 16, 17, capítulo 16, versículo 13. Jesus declarou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. No 14, versículo 16, na teologia joanina, o Espírito é Consolador, Mestre, guia em toda a verdade, aquele que glorifica a Cristo. O derramamento prometido em Joel encontra em João a dimensão relacional e contínua. Não é apenas poder para manifestar dons, mas presença permanente para guiar, ensinar, santificar. Não busquemos apenas manifestações, mas comunhão com o Consolador. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas a inauguração de uma experiência que permanece disponível a todo crente. Aleluia! O mesmo Espírito que desceu continua revestindo a igreja. Isso nos motiva a buscar continuamente a plenitude do Espírito, permitindo que ele nos use com poder, santidade. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja viva, relevante e transformadora. A promessa do derramamento do Espírito é universal dentro do reino e permanece atual. O Espírito regenera, capacita, distribui dons, fortalece a unidade e sustenta o testemunho. Nobre pastor, caro líder, professor, mestre, obreiro, igreja, esta promessa é para nós hoje. Aleluia! Se o mesmo Espírito continua sendo derramado, estamos vivendo na medida da promessa ou apenas na memória do Pentecostes? Que ao termo deste estudo possamos mostrar como nossa vida e ministério que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Que ao final desse estudo possamos mostrar com nossa vida e ministério que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual, que o Espírito Santo, o capacitador, encontra em nós vasos disponíveis. Glória a Deus, porque a promessa é para todos os que creem. Amém.